há coisas que eu não tolero. Eu não tolero a intolerância, ok? Vamos já, acho que há um limite para a tolerância, que é quando és intolerante, então eu não tolero essa intolerância. Mas há muitos pensamentos no meio disto tudo. E é importante escutar. E é importante, e também se fala disto na peça da polarização. Ele fala também disto. E vivemos disto. esses tempos. E estamos a viver isto. E a peça que eu estou a fazer agora também fala sobre isto. Claro. Que é esta coisa de não dá para conversar. Pois. E eu própria às vezes me vejo a cortar certos nas minhas. Porque fico. Não podemos ir aí. Não, calma. Mas, podemos ir a alguns sítios. Há outros é que já não Na vou. conversa tem que haver a capacidade de escuta de parte a parte. Claro. E as balizas, como tu disseste. Exatamente. Ou seja, ter consciência que ir contra direitos humanos Claramente. já não é uma opinião, não é? Exatamente. E já é uma barreira que a gente. Mas às vezes nós achamos que a barreira já chegou e ainda não chegou. Se calhar ainda temos este espaço para conversar. Claro. E se calhar temos este espaço para conversar, que até pode ser um momento em que as pessoas podem pensar e que podemos pôr chegar as pessoas... a caminhos. Exatamente. Onde fores, por onde vais, sento os pés onde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. Nós somos pessoas boas. Esta foi uma das frases que mais ecoou na minha cabeça depois de ver a versão portuguesa da peça Pulmão, do dramaturgo e diretor inglês Duncan Macmillan. A minha entrevistada, a atriz Benedita Pereira, conseguiu trazer este espetáculo há 2 anos para Portugal e representou-a brilhantemente com o ator Tomás Alves, primeiro no Teatro Meridional e depois no Teatro Maria Matos, em Lisboa. A peça Pulmão traduz o quanto pode ser desafiante, perturbadora, tóxica até, a comunicação de um casal com os seus medos, desejos, paradoxos e sonhos. Uma montanha-russa emocional que nos coloca em causa sobre quem somos, o que queremos, o que desejamos e como isso encaixa ou desacerta o passo com a pessoa que temos ao lado e amamos. Nós somos boas pessoas. Quantas vezes essa frase pode ser uma armadilha, uma falácia, uma frase vazia de conteúdo que dizemos para nos acalmar o ego, se for afirmada sem questionamento, sem escuta, sem empatia, sem desconstrução, sem olhar crítico sobre nós, os outros e o mundo. Em tempos de grande polarização na sociedade, com discursos populistas e de ódio a ocuparem tempo de antena, e entre tumultos, injustiças sociais e ataques à democracia e aos direitos humanos, o que é ser boa pessoa e como nos devemos posicionar? Vou querer discutir isto com a Benedita, que está agora em cena com outra peça, Telhados de Vidro, até 17 de novembro no Teatro da Trindade, em Lisboa. Um drama contemporâneo sobre poder, ideologias opostas entre pessoas que se desejam e as várias nuances, faturas e ângulos de uma traição. Na noite em que fui ver este espetáculo, uma pessoa desmaiou na plateia. O incidente aconteceu a meio de uma cena e a peça teve de ser subitamente interrompida. Nesse instante, as personagens Clara e Tomás tiveram de abandonar uma discussão e dar lugar aos atores Benedita Pereira e Diogo Infante, que quebraram naquele mesmo segundo a quarta parede. Há algum médico na sala? Alguém perguntou. Felizmente havia uma médica. E nesse momento, a cena e a atenção mudou-se para a plateia. O teatro é também isto, permeável à vida, à falha, ao acidente, ao imprevisto que acontece aos atores ou ao público. E por isso é tão precioso, humano e irrepetível. E foi incrível ver como meia hora mais tarde, após a tal pessoa que se tinha sentido mal, ser socorrida e sair pelos próprios pés, os 2 atores repegaram a cena que tinham interrompido com o brilhantismo dos grandes profissionais que são. Há muito que tenho esta conversa apalavrada com a Benedita, ou Benny, como ela gosta de ser tratada, e finalmente marcámos. É certo que teve que voltar mais cedo do seu fim de semana, perdão por isso. Sei que ela é intensa, apaixonada, ou não fosse uma mulher do Norte que nasceu no Porto nos anos 80, mas que nunca se sentiu uma beta da Foz, apesar de ter crescido rodeada delas. Felizmente, por perspicácia dos pais, começou as aulas de teatro com 8 anos e aí sentiu que tinha encontrado o seu caminho, ser atriz.
E é exatamente aí que a podem encontrar agora, mais de 30 anos depois. A vontade é a mesma, só que agora mais consciente do que tudo isso implica. A sua estreia profissional no teatro foi aos 13 anos e desde então passou pela televisão, cinema e inúmeros teatros, países e cidades. Muitos se recordam de si como a primeira protagonista de Morangos com Açúcar, com apenas 17 anos. Mas já muita coisa aconteceu desde aí. Aos 22 anos decidiu emigrar para Nova Iorque, com vontade de aprofundar a aprendizagem com pessoas diferentes, numa língua que não era a sua, mas que passou a ser para expandir horizontes e principalmente não ser engolida pela máquina da televisão, que estava tão bem oleada e a correr-lhe tão bem. Mas teve o rasgo e a ousadia de ambicionar ser mais do que queriam fazer de si. E fez as malas e partiu. Acabou por se apaixonar pela cidade que nunca dorme e pela infinidade de oportunidades que ela lhe apresentava e lá ficou mais de 7 anos. Estudou em escolas diferentes, fez teatro independente, cinema, publicidade e um pouco de televisão. Encontrou amigos para a vida, amou a cidade e odiou-a. Vou querer saber mais sobre isto. Sei que na América aprendeu a amar a diversidade e sentir-se parte dela, mas sobretudo aprendeu a dar valor a todas as oportunidades que lhe davam. Ter uma audição já era uma vitória. Um dia de trabalho era uma bênção. Especializou-se em sotaques, em inglês, perceba-se. E fartou-se de explicar que em Portugal se fala mesmo português e de tentar ser latina para conseguir papéis. Vou querer aprofundar isto também, claro. Benny voltou para Portugal quase a fazer 30 anos, mas sempre com um pezinho na América. Voltou a ser protagonista de novela, fez filmes e séries e continuou o seu percurso internacional, com séries como Versalhes, The Blacklist ou o filme Ascension. E mais recentemente, papéis em produções espanholas, Olé. Mas foi a fazer teatro nos últimos anos que se reencontrou com a miúda de 8 anos que queria ser atriz. Coincidência ou não? Foi depois de ser mãe, durante a pandemia, que todos os espetáculos de teatro têm sucedido uns atrás dos outros. Dramas, comédias, trágico-comédias, o seu género favorito, personagens complexas e muito diversas, que a têm feito amadurecer como atriz mais do que nunca. Quem é Benny na fila do pão, fora dos ecrãs e dos palcos? Há quem a chame Furacão Benny, ou foi ela própria que se deu a alcunha, ninguém sabe. Mas conta que o que ela gosta mesmo é de sol e que é de poucas más ondas à sua volta, arrisco dizer. Vamos ver até onde é que vai esta conversa, desarrumada certamente. É na sala de podcast do Expresso onde arranca agora. Olá, Benedita Pereira. Benny, bem-vinda ao podcast A Beleza das Pequenas Coisas. Olá! Finalmente! Uau! Eu vim cá só para ouvir esta introdução. Pronto, olha, Pronto, já está, podemos ir embora. Já podemos ir Tá embora, bom. já podemos ir apanhar sol e brindar. Vamos saltar juntos? Vamos. Vamos. Quão fascinante é sermos capazes de criar aquilo que imaginamos. Transformamos ideias em invenções, sonhos em projetos, viagens em aventuras. Como fez o escritor e aventureiro Antoine de Saint-Exupéry, inspirando geração após geração com o encanto da possibilidade. Como fez a DS Automobiles, criando uma coleção exclusiva em sua homenagem. Cada automóvel, uma história. Cada linha, detalhe e funcionalidade, uma lembrança da verdadeira beleza da condução. Criarmos o nosso próprio caminho. Dê forma à sua imaginação. Descubra os novos DS3, DS4 e DS7. Coleção Antoine de Saint-Exupéry em dsautomobiles.pt ou agende uma visita numa DS Store e deixe-se inspirar. Bom, eu começo com este bordão brasileiro, que eu já usei aqui algumas vezes. Quem é a Benny na fila do pão? A Benny na fila do pão. Depende dos dias. Há dias em que a Benny na fila do pão só quer despachar e que ninguém fala com ela. É a despachar, é a despachar. É despachar. Outros dias é a Benny que quer pôr toda a gente bem disposta e achar que se não há o pão integral, então há outro qualquer e não faz mal, está tudo bem. Mas pronto, como é óbvio, como todos nós, temos dias e temos momentos em que queremos que reparem em nós, a verdade é esta, e há outros em que queremos passar despercebidos. Claro, e é uma Benny com muitos papéis. Sim, Mesmo sim. na vida, fora dos ecrãs. Sim, 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 sim. Somos. Eu digo sempre somos porque eu acho que não sou a única. Tu não é? és uma e nós às vezes somos uma multidão, não é? Eu sou uma multidão também.
E de facto, e acho que tenho uma facilidade em mudar de um mood e de uma personagem para outra para o bom e para o mau. Ou seja, eu posso estar muito zangada num momento e no momento a seguir eu estou tranquila e já a fazer uma piada. E às vezes é tipo, estavas tão zangada ainda há 5 minutos. Eu consigo resolver as coisas com alguma rapidez. E isso é bom, mas também pode ser mau, porque há coisas que isso também pode ser considerado um empurrar com a barriga, uma fuga para a frente, não é? Se calhar tínhamos que resolver essa questão antes de passar à frente. Pois. Mas pronto, vamos ver o lado positivo. É bom também saber resolver as coisas com rapidez e não ficar a esmiuçar uma coisa que também não precisa ser esmiuçada, não é? E depois com o tempo, ou terapia, ou sei lá, amigos, reflexão, às vezes vale a pena aprofundar uma ou outra. Sim, não é? eu também me zango com facilidade. Ou seja, eu vou a picos muito facilmente. Meu Deus. É o furacão. Mas obviamente em casa e esta questão com quem nós estamos mais à vontade, somos de facto, estamos livres, Às mais vezes livres para... mostramos o nosso melhor mostramos o nosso lado lunar, como dizia o Rui Veloso, e muito bem. Pois é. Esse lado lunar normalmente está mais presente com quem... Coitadinho do meu marido, pronto. Pois é, temos de ter cuidado com esse lado, mas também é maravilhoso quando gostam de nós também com esse lado. Exatamente, não é? exatamente. Isso quer dizer que sim, eu acho que aprendemos eu acho que é uma das coisas que eu tenho aprendido, é esta coisa de começar a gostar e também comigo, também sinto do lado de lá também isso, de começar a gostar destes pequenos defeitos, começar a achar a sua graça. Quando não tem consequências muito, não é? Quando há uma coisa que tu vai, é só, pronto, ela vai àquele pico e depois volta. Temos cuidado com as nossas arestas, mas também perceber que a outra pessoa gosta de nós com elas. Exatamente. E aceitar-nos com elas. Isso de facto é maravilhoso. E eu agora vou à tal frase com que arranquei esta introdução. Nós somos pessoas boas. A frase da peça Pulmão, que ecoou na minha cabeça e é por isso que está na peça, obviamente. Vocês repetem-na mais do que uma vez. E eu pergunto-te se concordas que essa frase pode ser uma armadilha, uma falácia, uma frase vazia de conteúdo, se for afirmada sem questionamento, sem escuta, sem empatia? Pode. E na peça muitas vezes é usada assim. Portanto, no fundo isto dá à volta, não é? Há uma questão que é pertinente. Isto na peça tinha a ver também com esta questão de descendência, de se eu sou pessoa boa o suficiente, sou boa o suficiente para poder reproduzir-me. Ser mãe. Exatamente. Pôr um ser humano neste mundo. Começa por aí. Então, mas nós somos pessoas boas e é agir porque a tradução, em vez de ser boas pessoas, que é o que nós costumamos dizer, ela é uma boa pessoa, é pessoa boa. E isto tem um significado ligeiramente diferente, ou muito diferente. O que é que tu vês nessa nuance? É esta coisa do pessoa boa, pôres o adjetivo a seguir, estás a catalogar de uma maneira diferente de uma boa pessoa. Eu não te sei explicar muito bem. Eu acho que é nós só ouvirmos a frase pessoa boa, eu sou uma pessoa boa, diferente, uma boa pessoa, logo faz parar, exatamente. E depois pode ser uma pessoa boa, pode ser uma pessoa pode ser uma pessoa má também, pode ser uma pessoa invejosa, pode ser uma pessoa podemos pôr imensos adjetivos depois, mas antes não podes pôr muitos. Podes ser uma má pessoa, uma boa pessoa, mas não és uma invejosa pessoa, não és uma. Não é? Verdade. Não és uma difícil pessoa, és uma pessoa difícil. Não sei, há aqui qualquer coisa que eu acho que na altura, quando veio a tradução, e que é uma das coisas que me preocupa sempre nesta coisa as boas traduções, porque foste tu que foste buscar esta peça, não é? Sim, sim. Eu vi esta peça. Eu já conhecia o autor, já tinha visto outra peça dele e tinha comprado o livro com as peças dele, já a tinha lido e depois via pela primeira vez quando estava grávida do meu filho em Londres, ainda antes da pandemia, em 2019. Do Duncan Macmillan. Eu acho que disse mal o nome. Duncan. Eu dei conta. Não tem mal. Mas é assim, nós somos livres de dizer como quisermos. O ar é de todos. O ar é de todos. E há Duncans Macmillans para toda a gente. Exatamente. Já tive a felicidade de conhecer o autor ao vivo e de ter uma boa conversa com ele e fiquei muito contente porque sou muito fã, mas isso é outra história. Mas ficaste muito interessada neste peça, texto? fiquei muito emocionada, ri muito durante a peça e acabei lavada em lágrimas e estava grávida, e isto
para quem viu a peça e só dizendo que isto tem tudo a ver com esta decisão de termos um filho ou não termos, e que vai às coisas mais pequenas e mundanas, às questões mais existenciais, onde isso da pessoa boa se enquadra tanto numa como na outra, porque é uma coisa mundana de certa forma e depois também é super existencial. Eu tinha passado por esse questionamento, estava a passar naquele momento, eu estava grávida e tinha passado por aquela decisão toda E bateu-te de uma maneira e bateu-me especial. de uma maneira muito especial. E acabei a peça assim, com uma amiga dizendo: eu vou fazer esta peça, e a chorar. Assim. E depois começou o processo de vou mostrar a certas pessoas como é que eu faço isto, quem é que vai ensinar, quem é que vai produzir, e o seu caminho. A primeira pessoa quem eu mostrei foi a Sara Carinhas, que depois me mostrou a Cristina Carvalhal, que depois mostrou a Ana Nave, e por aí fora a Cristina quis produzir. Grandes criadoras Todas. E depois foi a escolha do ator, foi uma sugestão da Ana. Eu nunca tinha trabalhado com o Tomás. Foi logo ali, tipo, ok, fizemos uma primeira leitura e assim faz todo o sentido. Nós temos energias muito diferentes que se E complementam. sente-se essa química em palco, que eu quero ir aí, mas quero resolver Sim, aqui esta desculpa, questão da das frase. pessoas boas. Sim, Só para é que não eu vou, ficar eu pendurado. desarrumo. Não, e bem, e agradeço-te. Eu estou só. Vamos aí ao vosso jogo de contracena, que é um jogo de ator, é Sim. uma peça despida de tudo e de cenários, não tem artifícios, é muito despida e, portanto, ou se faz bem, ou então é trágico. É trágico, E vocês pode ser. fazem-no muito bem. Eu só queria recuperar outra vez. Nós somos pessoas boas porque isso parece assemelhar-se de alguma maneira, ou podemos olhar para isto como uma certa expressão que anda por aí, pessoas de bem. Pois, usada Certo. para veicular ideias antidemocráticas, excludentes, racistas, misóginas, xenófobas, homofóbicas, transfóbicas, em suma, Certo. pessoas do mal. Ou com ideias do mal, vá. Menos boas. Por isso achei também interessante. Tem esta camada. Porque as peças ou os textos podem ganhar outras camadas com o tempo em que são ditas. E achei que nós somos pessoas boas, vai de encontro a uma expressão cunhada pela extrema-direita, as verdade. pessoas do bem. E a personagem do Tomás vai aí e até diz: eu sei que parece um bocadinho fascista ao dizer isto. Ele diz Eu isso. sei que parece que isto é um bocado reacionário. Ele diz estas duas Ele palavras. diz. Ao mesmo tempo que está a dizer uma coisa que é horrível e que eu no fim acabo por dizer quero vomitar depois dele verdade. falar. Ele está a dizer e ao mesmo tempo está a ter consciência do horror, do horrível que está a dizer, mas ao mesmo tempo está a dizer: mas espera aí, mas isto... Porque nós passamos... Ou seja, claro que há coisas que eu não tolero. Eu não tolero a intolerância, ok? Exato. Vamos já... Acho que há um limite para a tolerância, que é quando és intolerante, então eu não tolero essa intolerância. Mas há muitos pensamentos no meio disto tudo. E é importante escutar. E é importante... E também se fala disto na peça da polarização. Ele Pois, fala também e vivemos disto. esses tempos. E estamos a viver isto. E a peça que eu estou a fazer agora também fala sobre isto. Claro. Que é esta coisa de não dá para conversar. Pois. E eu própria às vezes me vejo a cortar certos nas minhas... Porque fico... Não podemos ir aí. Não, calma. Mas, Benedita, Podemos ir a alguns sítios. Há outros é que já não na vou. conversa tem que haver a capacidade de escuta de parte a parte. Claro. E as balizas, como tu disseste. Exatamente. Ou seja, ter consciência que ir contra direitos humanos Claramente. já não é uma opinião, não é? Exatamente. E já é uma barreira que a gente... Mas pronto, mas às vezes nós achamos que a barreira já chegou e ainda não chegou. Se Não calhar chegou. ainda temos este espaço para conversar. Claro. E se calhar temos este espaço para conversar, que até pode ser um momento em que as pessoas podem pensar e que podemos pôr Chegar as pessoas... a caminhos. Exatamente. É. E E acalmar há o tom. cedências, há coisas, há certos e errados, há muita coisa, há uma área cinzenta gigante. Que é importante ocupar com diálogo e com pensamento. E não por é? isso é que o teatro e por isso é que as artes são muito importantes, não é? Quer dizer, e é isto que eu acho que é uma das coisas mais importantes e que me fazem ficar tão entusiasmada com o meu trabalho e com vontades de trazer espetáculos e de fazer coisas. É isto, de repente são assuntos que são muito importantes de serem discutidos, pôr as pessoas a pensar. O que é que pode o teatro pôr as pessoas a pensar, apontar a utopia, apontar caminhos mais interessantes, ou pelo menos tempo para refletir? O teatro pode tudo. Eu sim. Mas até o porque teatro o teatro pode mostrar, exatamente, porque o teatro pode-te mostrar tudo. No fundo, é um holofote para uma coisa que até pode ser uma coisa horrível, não é? Tu tens que ter os maiores vilões e tu não podes dizer, ele não pode fazer de não sei o Claro. quê. Ele pode ser o maior vilão, O protagonista pode ser um assassino e pode será dizer à as volta coisas disso. mais horríveis.
Mas estamos a pôr o holofote ali porque estamos a escrutinar alguma coisa. Não é? Qual é o ponto de vista do autor? Exatamente. Também pode-se refletir sobre Há isto. aqui o teatro pode tudo nesse sentido, como a literatura. E qual é o teatro que te interessa fazer e representar? Tu agora falaste que nestas duas peças que eu vi se reflete sobre este mundo polarizado. O teatro que me interessa, bem, eu lá está, como eu acho que o teatro pode tudo, há muitas coisas que me interessam. Agora, há um lado muito óbvio e até um bocadinho mais superficial que eu te vou dizer, que é esta coisa de também nos rirmos de esta coisa, porque o que eu estava a dizer da trágico-comédia, do dramedy, que como os americanos dizem, esta coisa de termos as maiores tragédias, um drama muito grande, mas que depois também tem um sentido, tem um ponto de vista com sentido de humor por cima Como a disso tudo. vida. A vida E como pode eu vivo ser... assim, Tu és uma tragicómica. eu acho que isso é uma das coisas que me chama, que enquanto espectadora também é das coisas que eu mais gosto de ver. E portanto, como é óbvio que nós temos um fraquinho também por fazer esse tipo de textos que falam de das coisas mais mundanas e que depois também vão às coisas mais importantes, políticas e existenciais e filosóficas, mas que vão, ou seja, que não tenham só um tom. Não, e que tocam em coisas que toda a gente entende. Tu não precisas de ser a pessoa que mais leu livros e que percebe de filosofia ou de não sei o quê para entenderes o drama daquela personagem ou daquelas duas personagens, daquele grupo de pessoas. Em Pulmão e Telhados de Vidro isso acontece. São ambas peças que chegam às pessoas, não são demasiado complexas, mas também não são superficiais. Exatamente. E é isso. É aí onde eu te acho encontras. que esse equilíbrio, acho que é onde eu me encontro. E acho que em ambas, de maneiras completamente distintas, diga-se, lançam faíscas que não são resolvidas. Exatamente. Ou seja, o pensamento não está resolvido. O autor não te manipula. Não te manipula, não aponta. É isto. Nenhum deles te manipula. Ou seja, nenhum dos dois, não é? E portanto aponta faíscas, aponta caminhos, mas depois somos nós que temos que resolver o pensamento e perceber onde é que nos colocamos. Exatamente. Não é? Portanto, exatamente. Não manipula, Eu acho isso, não é acho isso condescendente, importante. não é condescendente. Pronto. Se bem que há peças, bom, ajuda-me, há peças que não são exatamente assim, apontam caminhos mais o holofote está mesmo ali, tu estás a perceber o que é que eles querem dizer. Claro que não são literais, porque o literal depois já não é artístico, já não é, mas tu percebes o ponto de vista, certo. O ponto de vista é mais claro do autor e pode ter qualidade também, há isso. Como é óbvio. Como é evidente. E porque também depende do tempo em que foram escritas, não é? Tipo, estes são autores contemporâneos. Estamos a falar de coisas que esta que eu estou a fazer agora foi escrita em 95, a do Duncan Macmillan foi escrita há 10, 15 anos talvez, ou seja, são muito recentes. Tens coisas mais antigas. Eu no início, estavas a falar daqueles espetáculos que eu fiz este ano, eu no início deste ano e no final do anterior fiz 2 espetáculos do Bernardo Santareno que são escritas em 1960 e qualquer coisa, e que uma delas então que eu acho que as pessoas não ficavam indiferentes, que era O Pecado de João Agonia, que era sobre um rapaz que vivia numa aldeia e que tinha estado em Lisboa a servir no serviço militar, e que depois era descoberto que ele era homossexual e a família resolve matá-lo. Isto é uma coisa, é uma tragédia. É óbvio o que é que o autor está aqui a fazer, mas é impossível não tocar nas pessoas. Portanto, temos aqui outra coisa completamente diferente. E é uma boa peça. É uma ótima peça. Exato. Não há só um caminho para fazer bem, não é? Agora, as personagens também têm que ser... A minha personagem, por exemplo, que era a Maria Gersta, era uma personagem que era altamente complexa, porque tu percebias que tinha várias camadas, porque ela gostava dele e ao mesmo tempo odiava, e ao mesmo... Portanto, havia ali sumo e tanto para o ator como para o público. A complexidade da vida e das portanto, pessoas. E obviamente a mensagem que tu tinhas ali era evidente. Era mais claro. Na promessa também, pronto, que tinha a ver mais com a religião, claro. Era evidente. Agora, no teatro contemporâneo, nas coisas que nós estamos, isto é uma coisa que me move, de facto, esta coisa de irmos do pequeno para o grande, de uma coisa que
que afeta toda a gente e que não é difícil de entender, mas que não é só aquilo, não fica só pela rama, não é? Tenho-me apercebido que é no teatro que te tens encontrado e é o que mais te empolga, não sei se esta é a palavra, mas que mais te preenche, onde te sentes a crescer mais e te dá mais prazer atualmente enquanto atriz, não é? É verdade, também é o que eu tenho feito mais, verdade seja dita. Mas não vais também mais atrás, uma coisa não se alimenta da outra? Sim. Eu acho que o teatro, o que é que acontece no teatro? Nós, apesar de não haver muito dinheiro no teatro, normalmente esta coisa dos... Quando estamos a fazer um projeto, é sempre tempo, é dinheiro. E, portanto, em Portugal, como nunca há muito dinheiro, porque não há, as coisas são sempre feitas em muito pouco tempo. Estou a falar no audiovisual, né? Nas séries, nos filmes, normalmente é tudo comprimido. E, portanto, não há tempo para explorar as coisas como há no teatro, que mesmo que não haja dinheiro, tem que se fazer os ensaios, porque senão não há espetáculo. Não ia acontecer. Portanto, não se rouba. É muito raro roubar-se semanas de trabalho. Portanto, com esse tempo que temos no teatro, apesar de sermos obrigados a fazer outros trabalhos ao mesmo tempo, porque não há dinheiro. Há olheiras. E, portanto, há muitas olheiras, há muitas horas a dever à cama, mas como há esse tempo, nós conseguimos ir a sítios que às vezes sinto que não consigo ir a fazer uma série ou um filme, principalmente televisão, que é quando há menos tempo. Porque, há mais densidade, não é? Porque às vezes até pode-se ter sorte e de repente chegar lá e o meu instinto estar certo e é maravilhoso, eu adoro. Eu também adoro o espírito de equipa e estarmos a filmar e essa adrenalina. Também há um tipo de adrenalina completamente diferente, eu adoro. Mas no teatro eu sinto que há mesmo aquele sítio, aquele espaço, aquele tempo para o texto ficar mesmo no nosso corpo, para não ser só uma ideia, não ficamos só pela primeira ideia, podemos explorar, há espaço para o erro, até chegarmos ao espetáculo completo. E depois a carreira do espetáculo também tem muito que se lhe diga. Quando temos a sorte, como eu tenho tido, de fazer umas carreiras maiores, porque há muitos espetáculos que morrem ao fim de 2 ou 3, isso é outra conversa, mas esse tempo para mim é essencial. Porque eu ao Marco Medeiros, o encenador deste espetáculo do Telhados de Vidro, eu disse logo no início assim: olha, eu demoro tempo. Não, e é bom demorar tempo, não é? E eu gosto, e eu assim, não, à primeira às vezes eu até experimento, gosto de experimentar logo, mas sei que não é, que ainda preciso de dormir, de voltar ali, de fazer outra vez. E no teatro é esse lado valioso de poder experimentar para além da primeira coisa que te ocorre, não é? Ou seja, sair de eventuais fórmulas que sabes que funciona. Sim. E procurar as outras. E há mais diálogo entre os atores e o encenador, porque tu até podes vir com uma ideia, mas depois ele tem outra, e ele até podia ter uma ideia e tu trouxeste outra proposta e de repente ele até achou que era melhor, e há aqui há uma simbiose de trabalho porque há tempo. E eu adorava fazer um filme cheio de tempo ou uma série. O filme tem mais tempo do que a televisão, mas também não é. E depende dos filmes, há filmes que não têm assim tanto tempo, mas sim, a televisão é uma máquina. É uma loucura. Vamos falar dessa máquina um bocadinho, fazendo uma pequenina viagem para trás, olhando pelo retrovisor, passando por alguns pontos evidentes, mas daí para a frente, tu tornaste-te um rosto conhecido com Morangos com Açúcar, tinhas 17 anos, muito, muito jovem, e tornaste-te uma estrela, uma popstar da TV. Podemos dizer, à nossa medida, havia essa atenção de uma geração e, na verdade, havia merchandising, havia concertos, havia toda uma atenção mediática. E que impacto é que isso teve numa miúda tão nova, que de repente torna-se mediática de um momento para o outro? Tu eras a protagonista. Sim, eu era a protagonista, mas nós éramos um grupo até bastante pequeno, portanto aquilo foi transversal ao elenco todo. Quer dizer, felizmente somos um grupo de atores que trabalha hoje em dia, todos nós, quer dizer, desde o João Catarré, ao Diogo Amaral, a Joana Solnado, que está noutros caminhos, está no Brasil, mas ainda está a trabalhar como atriz e mesmo lá. A Filomena Cautela, que bem, não é? A Teresa Tavares, quer dizer, éramos um grupo, Manel Moreira, éramos um grupo, felizmente, que somos amigos, dávamos-nos muito bem e felizmente estávamos ali pelas razões certas e até hoje provou-se que se calhar merecemos aquela oportunidade. Mas de facto para nós foi assim um impacto gigante. Eu acho que só agora
Eu com estou a esta perguntar à distância. Benedita agora. Só agora com esta distância é que eu tenho mais noção do que é que foi aquilo tudo. E então, o que é que foi aquilo tudo? Aquilo tudo não se repete. Ou seja, hoje em dia as coisas são muito diferentes. Na altura havia uma pressão muito grande desta coisa dos mídias, das revistas cor-de-rosa e dos paparazzis, que é uma coisa que já não existe hoje em dia. Hoje é outra coisa. As redes completamente sociais têm esse lado bom que esvaziaram isso. Tem Era- outro lado mau, mas... Exatamente. Vivíamos depois aquela coisa de eu lembro-me de evitava centros comerciais porque havia grupos de grupos de adolescentes, e os grupos de adolescentes era assim a coisinha que eu mais gostava de evitar, porque eles em grupo, assim, a solo, impecável. Em grupo Havia um esterismo. havia um esterismo e uma maneira, às vezes podia virar para um lado errado, podiam ser mal educados, as pessoas, não é? Os miúdos em grupo gostam de ser mar e de não sei o quê. Então mas de resto eu fazia a minha vida normalíssima, sempre fui muito, saía à noite, nunca me andei a esconder, nunca fiz esse tipo de... Agora, nós tínhamos uma coisa que era mentira, nós rejeitávamos um bocadinho isso. O meu grupo, o nosso grupo rejeitava um bocadinho essa coisa de dar importância aos mídias. Nós não queríamos, nós tínhamos um bocadinho aquelas, nós não queremos saber. Deixa-me perguntar isto de outra maneira, porque nós não somos só uma coisa, não, Sim. acho eu, somos Sim. complexos, somos isto e o contrário depende das circunstâncias. Claro. De alguma maneira, olhando tu, agora mulher madura, no Sim. melhor dos sentidos, Sim. para trás, por toda a atenção. Eu lembro da série Riscos e eu acho que não Sim. teve esse mediatismo. Sim, Esse foi lado, antes, sim. E não teve essa máquina tão oleada. Sentes de alguma maneira te deslumbraste com a atenção? Lá está, como eu estava a dizer, eu tinha um bocadinho medo do deslumbramento. De certa maneira incutiram-me, não sei se foi em casa, se foi de dizer não te deslumbres, não te deslumbres, não te deslumbres. Então e eu acho que era um bocadinho, lá está, transversal ao grupo todo, era um bocadinho tipo, não, nós não vamos deslumbrar-nos em relação a isto. Não. Foi. E então tínhamos um bocadinho de resistência. Se tu reparares, a malta que veio a seguir, sem desprimor nenhum, já vinha muito mais preparado para aquilo. Já vinham muito mais com a coisa, já sabiam para o que é que iam. Nós vinhamos um bocadinho na retranca e sofri. Sofri porque havia gente que, sei lá, estava a fazer um catálogo, fazíamos coisas, trabalhos extra e não sei o quê, malta que te apunhalava pelas costas, tiravam-te uma fotografia, ia parar com umas calças na mão, ia parar a uma capa de uma revista. Isto aconteceu-me, estava a tirar umas fotografias para um catálogo tiraram um fotógrafo, tirou a fotografia e vendeu-a. Isto havia pessoas que estavam-se a fazer de nossas amigas. Isto havia. E muito nova, foste perdendo alguma ingenuidade. Exatamente. Acho que é perante isso. certo meio, não é? Depois é esse medo de dizer coisas nas entrevistas porque vai ser descontextualizado e vem uma coisa. E eu vivia muito na defesa. Sentia demasiado. Demasiado. Vivia muito na defesa porque não queria, nem me queria deslumbrar, nem queria dar-lhes aquilo que eles. Então estava ali, vivia um bocadinho neste E nervo. fechaste uma certa máscara. Sim, às vezes então fechava um bocadinho com os meus. Pronto, felizmente fiz amigos ali, exatamente. Mas depois, lá está, vivia a minha vida, normalmente. Era nestes momentos com a imprensa que eu não sabia muito bem lidar. Ficava assim um bocadinho. Assim, olhando para trás, acho que essa foi a dificuldade, porque depois era isso, nós vamos tomando consciência das coisas à medida ou mais tarde. E ir para os Estados Unidos nessa altura isso que eu vou pegar. foi um bocadinho quero sair mesmo daqui. E portanto, não quiseste, concordas? Foi isso? Não quiseste ser o que queriam fazer de ti na televisão? Bocadinho, sim. Não queriam Porque fazer de mim, estavas a fazer- ninguém fazia de mim nada, Certo, ninguém me estava a obrigar a claro, nada. mas estavas a fazer novela eu atrás de ia novela estava numa roda já em que podia. Eu fui convidada para ser protagonista de uma novela e eu disse que não, porque ia para Nova Iorque. Há nãos importantes como esse. Sim. E há outros que também já disse que pensei, se calhar não devia ter. Mas pronto. Fala-me desse não. Tu estavas, a vida estava-te a correr bem na televisão, estavas na tal máquina. É uma máquina trituradora se não tiver um olhar e um pensamento do próprio ator ou atriz. Depende do que é que tu queres. Há pessoas que vivem bem com isso. E não acho que tenha nada de mal. Eu sentia muito nova e ainda com muito para ver e para explorar e lá está, não tinha escola feita. Tinha acabado o 12º ano. Sentia que ainda havia muito para fazer. E se eu ficasse ali, e foi por isso que eu disse que não àquela novela naquele momento, e eu disse na altura à Gabriela Sobral,
ela Adam, disse: Gabriela, se eu não for agora, eu depois tenho medo de não ir. Isto agora tem que ser. Era em setembro de 2007, eu não me lembro, né? Eu sabia que tinha que ir, porque tinha medo depois de ir pelo caminho fácil e de, olha, isto está bom aqui, ganha-se dinheiro, faz não sei o quê. O caminho fácil era o quê enquanto atriz? O caminho era fazer fácil pelo era dinheiro? ir fazer, era estar a fazer novela atrás de novela, sem de facto ver quais é que eram os limites desta profissão, quais eram os horizontes, Sem o que é que se podia aspirares fazer mais, de ir para uma sala de aula e errar e sentar a ser julgada, porque eu sentia que era... Eu estive a fazer escola à frente das pessoas todas. Eu era a maior canastrona de sempre. Mas isso é maravilhoso, ou seja, fala-me disso, ou seja, tu sais daqui enquanto uma atriz popular conhecida, que era chamada para protagonista pela novela atrás de novela, e partes para Nova Iorque disposta a ser mais uma aluna desconhecida. Sim. E assumindo que havia muita coisa que não sabia fazer, disposta a falhar. Certo. Foi-te fácil? Eu acho que sim, assim, tem as suas dificuldades, como é óbvio, para uma Que é um cidade que não contraste, conhecia, que não sei o quê, mas era o que eu queria. E só para ir um minuto atrás na conversa, só porque eu de facto estava a falhar, estava a fazer isso tudo, ou seja, estava a aprender e as pessoas estavam a ver aquilo na televisão. A minha escola estava a ser filmada. Eu consigo ver a minha evolução e de facto do início dos Morangos até ao fim, para a novela seguinte, mas isto eu estava a fazer à frente de toda a gente. E eu tinha a necessidade, e foi o que eu fiz fazer, de ir fazer para um sítio que ninguém sabia quem eu era, de ir falhar, de ir fazer coisas, de experimentar. E onde se pode ir mais longe porque não se está a filmar, não vai para o ar. Não é? Sim, e é isso que é uma escola. É exatamente para tu te experimentares e falhares e fazeres textos que nunca vais fazer na vida ou que com aquela idade nunca farias. Porque de repente estás a fazer textos, estás a fazer Chekhovs e estás a fazer não sei o quê, e estás a fazer Shakespeare e estás em inglês, quer dizer, eu estava a fazer Shakespeare em inglês, quer dizer... este tipo de coisas que não, se estiver só a fazer televisão não vais fazer. E estudar outras coisas e aprender outros autores e de facto o bichinho do teatro também existia e eu não estava a fazer tanto teatro aqui, além da peça dos Morangos com Açúcar e uma peça que por acaso fiz no Trindade há muitos anos, mas havia muita coisa que eu queria fazer. E tu foste estudar primeiro para onde em Nova Iorque? Primeiro foi para o Lee Strasberg, que é o que toda a gente faz. Exatamente. Porque eu fui com a Daniela Roy na altura. Foram as duas? Sim, e pronto, foi um bocadinho. Eu queria ir para fora, ela disse que ia para ali. Eu, ok, fiz, parece-me bem. E eu, por acaso, até fiz um workshop com um professor de lá. Tinha feito em agosto, antes de ir, fiz um workshop com ele. E, portanto, percebi logo como é que era a técnica, para perceber um bocadinho como é que era o approach. E fomos. E eu gostei imenso, porque depois também. Há sempre um Tuga lá ou dois e que nos dizem, ou pessoas que vamos, ou uma amiga que eu fiz em Berlim nesse workshop que já estava lá nos Estados Unidos e que hoje em dia ainda é a minha melhor amiga, que vive, agora foi para a Dinamarca, enfim, mas que vivia em Nova Iorque até há bem pouco tempo. E nós podíamos escolher os professores e podíamos fazer o nosso horário. Havia ali toda uma coisa que eu fui logo enturmando e acho que tive professores muito bons e gostei muito, mas depois, ao fim de um ano e meio ali, senti que queria experimentar outras coisas, que o method acting, assim aquele method acting muito rigoroso não é bem a minha... Não é bem a minha praia, que eu gosto de experimentar outras coisas. E depois fui estudar com uma professora que hoje em dia eu considero que é a minha mestre, que é a Paulina Klimovitskaya, que é russa. E aí com ela fiquei a estudar durante muito tempo. Aliás, sempre que posso, agora já não vou lá tanto, e ela veio cá dar um workshop e eu estava em cena, mas ela veio ver a minha estreia e foi um momento muito bonito. Estiveste lá há 7 anos, aprendeste muito, fizeste também muita coisa, não é? E disseste-me que amaste e odiaste a cidade. O que é que mais amaste e mais odiaste em Nova Iorque? Nova Iorque e as pessoas que viveram em Nova Iorque eu acho que todas têm este sentimento do amor-ódio, porque é uma cidade tão intensa. O Ivo Canelas falou-me um pouco disso, recordo. Pois, eu também tive... Aliás, esse workshop que eu falei há bocado foi o Ivo que me falou, na altura, com o Robert Castle. Então eu cruzei-me algumas vezes com o Ivo. O Nova Iorque é tão intenso que depois, quando é bom, é espetacular, mas quando é mau também é horrível, porque como aquilo tem uma velocidade tão
furiosa como o filme. É tão furioso que quando tu não estás naquele ritmo, se não entraste nessa velocidade, é quase como perder, já não consegues entrar no comboio em andamento, faz-te sentir que estás de fora ou que não estás a conseguir, porque está tudo. Nova Iorque, ao contrário de Los Angeles, Los Angeles é muito virado para o cinema. Nova Iorque tens pessoas de todas as áreas, que é o que me interessa, não é? Não estar sempre rodeada só de atores também é muito pouco interessante. Mas está toda a gente ali para vencer e para ganhar e para fazer melhor e para coisa, e tem toda a gente, são todos muito, os americanos são, mas em Nova Iorque são muito ambiciosos sempre, não é? E então é isso, faz-te sentir, ou quando as coisas estão a correr bem, tu conheces pessoas e fazes não sei o quê e consegues trabalhos e estás a sentir evoluir, né? E estás a sentir-te maior, estás no topo do mundo. Quando não estás a sentir-te horrível. O loser, não é? Exatamente. Portanto, Nova Iorque é a cidade dos sonhos e a cidade onde morrem os sonhos. É um bocadinho também, às vezes. E foste sentindo nesses contrastes. Nova Iorque fez-me ir também às profundezas do meu ser, um bocadinho naquela do tu é isto mesmo que tu queres? O que é que tu queres? Quem és tu? Tu queres mesmo ser atriz? Queres não sei o quê? Queres voltar para Portugal? Sempre esta questão de voltar, não voltar, ficar. E eu sempre muito, eu vou ficar. Tu e a Daniela, vocês dividiram casa durante uns tempos, não é? Dividimos, mas ela depois ela que sorte dela, tinha uma parte que eu não tive, ou seja, que eu tive que lutar muito, que era a parte da legalização dos vistos. E faz toda a diferença para a ela era contratação, americana e americana, e também soava americana, não é? E é diferente. Eu depois acabei por soar americana mais tarde, quando já me pediam os tais sotaques que tu falaste no início. Mas tudo o tempo e o dinheiro e tudo os nervos que eu gastei nos vistos, não sei o que, esmagador, não é? É uma coisa que eu costumo dizer. Se eu antes de ir me tivessem dito tudo aquilo por que eu ia passar, eu dizia, então não vou. Não, porquê? Agora não me arrependo, mas antes de ir, não me massem, se me mostrassem tudo aquilo, eu dizia, então vocês estão malucos, eu vou para um sítio mais fácil. Ainda bem que eu não sabia. É isso que eu estou a dizer. Há coisas que é bom não sabermos, porque se sabemos demais, e se já vamos com esta ideia toda que vai ser tão difícil e que as coisas mudam e que se tornam ainda mais difíceis com o tempo, as coisas ainda se complicaram mais. Então eu dizia assim, olha, vai passear, não vou fazer isto. Agora, como tu já estás na engrenagem, tu já, não, claro que sim, vou, e bora. Superas-te, não é? E superas-te. Tem essa coisa boa, superas-te. Mas ou seja, são anos que eu olho para trás, são anos de luta, de muitas conquistas, de muita aprendizagem. Muitos nãos, imagino. Muitos nãos. O não ali multiplica-se ou não? O não é normal. O sim é que é normal. Não ok? É. Vamos lá, ser sinceros. E como é que o ego de uma atriz, de um ator, que vive à espera que seja aceito, de conseguir trabalhos, como é que é gerido numa terra tão... Isso é uma coisa que eu fui aprendendo a fazer. Na verdade... eu acho que vais gerindo as tuas próprias expectativas, não é? A certa altura eu tinha mesmo que pensar, não, isto não é nada, porque eu chegava muito longe em muitos processos de casting, em que já era entre mim e outra pessoa, em que me voavam para Los Angeles para fazer um teste não sei das quantas. Estiveste perto de protagonizar um grande blockbuster, uma grande série, um grande filme? Uma blockbuster não, mas eu estive perto de fazer filmes com atores com ensembles incríveis, ou de séries, enfim, estive perto de coisas que podiam ter mudado a minha vida, ou não. Isto, na altura eu achava que sim, mas eu não acho, agora já tenho uma perspectiva um bocadinho diferente, porque eu tenho amigas, pessoas que fazem coisas que tu achas, bem, a partir de agora a carreira dela nunca mais para, e não é bem assim. As lutas continuam sempre, até ao fim. Verdade. A não ser que sejas aquelas poucas pessoas da A-listers, a luta está sempre lá. E eles também vão ter as suas lutas, claro. E sentes que quando estiveste prestes a ser aceito, contratada, escolhida para determinado papel nessas tais grandes produções, o que estava em causa era coisas mínimas, às vezes da aparência, do sotaque, Sim, há coisas que tu nem sabes o que é que são, eles também não te dizem. Do indizível. E houve... Não estava em causa ser ou não ser boa atriz, ou ter feito bem o papel, ter feito bem o casting. Não, eu acho que a certa altura essa parte já está, ok.
São outras coisas. É que esta fica bem com quê? Com quem? Isto, nós queríamos a história da latina que eu te estava a explicar. Eu fiz muitos castings em que eu supostamente era para personagens latinas, mas não era a latina que nós achamos, que não somos nós. Então são as latinas, são as latinas sul-americanas, cubanas. Tu tens ali toda uma. Tens a América Central, tens as ilhas, tens não somos nós. Mas acham que tem Depois, a ver nós contigo. na altura não tínhamos, eu chamava, não tinha uma gaveta para mim que era Portugal, portuguesa, não sei o quê, ou no máximo iam ao brasileiro, que também não é bem, e Portugal não existia, e portanto eu tinha que me ir moldando às oportunidades que poderiam existir. E ir atrás de sotaques que nunca foram os nossos, não é? Ir atrás de sotaques, que por acaso é uma coisa que até eu aprendi. Tu és muito boa em sotaques. Não sei se sou, Não é? mas eu aprendi a gostar, e na verdade é uma ferramenta muito importante do nosso trabalho de atores. Um sotaque, uma língua muda a tua personagem, a tua personalidade e a tua personagem. Eu acho que em inglês sou diferente do que sou em português, em espanhol sou diferente do que sou em inglês e português, etc. E depois os sotaques dão-te logo uma atitude, uma coisa qualquer. Tu ficas tu com os sotaques mais latinos, espanhóis, ficas mais... Fica mais, eu acho que com fica mais chalé? fica mais divertido, de certa forma. Eu acho que há alguma graça. Às vezes tenho que ter, quando estou a fazer essas self-tapes, eu não sei o que, tipo, tenho que parar para me rir um bocadinho primeiro e vamos nos rir um bocadinho agora disto e agora vamos continuar. Vamos fazer a série e achar que isto é normalíssimo e tudo bem. Sim. Porque o sotaque português também não é um sotaque que seja muito fácil de detectar à partida. Às vezes pode ser confundido com uma coisa meio russa. Há ali qualquer coisa na maneira como a gente faz os L's e os D's e os não sei quê e os R's. Pronto, então e depois há vários níveis de sotaque. Tu podes ter um sotaque fortíssimo, como podes ter uma coisinha, não é? E o curioso é que tu conseguiste chegar ao neutro, não é? Sim. Ao americano sim. Neutro e conseguir vários sotaques em inglês, não é? Sim, consegui. Convincente, portanto... Olha, pelo menos Ou alguém seja, é ter convencido. Muitas aulas... Quando fiz o casting para o Versailles, que tinha que fazer, que eles diziam, tem que ser um sotaque inglês, não sei, de British, não é? British, e tu? E eu, a minha manager na altura disse, não, mas ela consegue. Eu já tinha feito para um casting, provavelmente, mas tudo, isso aí fui eu a aprender sozinha. Como é que era? Google Translator? Estou a brincar. Não é Google, mas de facto aquilo deu-me logo uma pose. Aquilo deu-me logo, ok, ela é infanta. Pensaste no quê? E a verdade é que fiquei com o papel. E na altura depois ainda tive, quando estava lá em Paris, ainda tive uma sessão, mas já tinha filmado umas cenas, ainda tive uma sessão com uma chamada Dialect Coach, não é? Que faz toda a diferença. Sim, que eu até gostava de ter tido mais sessões com ela, porque eu acho, aprende sempre imenso e uma pessoa vai um bocadinho mais segura. Porque a personagem era portuguesa, mas eles queriam o sotaque sempre um bocadinho homogéneo entre todas as personagens, porque eles tinham toda a gente, apesar de ser em Paris, em Versailles, toda a gente falava inglês de Inglaterra. Vai-se lá perceber porquê. Lá está. Eu acho que foi um bocadinho antes desta nova era de Netflix de se verem séries em outras línguas e dos próprios americanos começarem a ver séries com legendas, que era uma coisa que eles não faziam, eles achavam que era de linha. E fica mais real e portanto deixam de querer neutralizar. Eles agora começaram a abrir isso, com estas séries de vários países, espanholas, belgas, dinamarquesas, quer dizer, nós estamos habituadíssimos, porque nós sempre vimos, mas agora começou a ser normal e portanto se calhar agora se fizessem aquela série, se calhar já fariam em francês, não sei, olha, seria pior para mim, eu falo francês mas não falo tão bem. Olha, qual foi o momento, o papel, a situação que mais te orgulhas de ter alcançado nessa temporada de 7 anos em Nova Iorque? Uma ou duas? Foi muita coisa, muitos nãos, muita aprendizagem, mas também alcançaste várias coisas. O que é que te destacas? O que é que eu destaco? Houve uma coisa que teve a ver com a minha força de vontade, a minha e de uma colega minha, que fizemos um espetáculo de teatro que nós produzimos, fizemos crowdfunding, produzimos, escrevemos, ela escreveu e eu co-escrevi, ela e outra rapariga, e tínhamos músicos, tínhamos música ao vivo, eram 3 monólogos sobre a nossa vida e tivemos em cena ainda
3 ou 4 semanas. Sobre a nossa vida. Mas o que Chamava Halfway Through the Story of Our Lives. Mas era biográfica? Era. Uau. Mas era biográfica assim um bocadinho era livre. Autoficção. Sim. E orgulho-me muito de ter feito isso, porque foi, pronto, porque aí foi mesmo, eu não estou à espera que me liguem, eu vou fazer as minhas coisas, e queria muito fazer teatro, e foi uma altura em que eu tive quase para desistir de tudo e já estava a questionar tiveste tudo. várias vezes para isso lá? Houve uma vez, especificamente, que foi antes desse espetáculo, que foi uma ida a Los Angeles, e que tive assim uma série de desilusões por coisas canceladas e coisas que quase conseguia e não conseguia, pronto, em que eu pensei, mas o que é que eu estou aqui a fazer? Pronto. E depois percebi que eu não conseguia fazer mais nada do que ser atriz, e queria ser atriz, e o que interessava era fazer e fazer teatro, e então juntei-me com essa rapariga com quem eu já fazia aulas de teatro com a Paulina há muito tempo, e ela já tinha produzido umas coisas, e fizemos isso, e acho que foi espetacular. Pronto, é daquelas coisas que ninguém em Portugal viu. Houve alguns portugueses que passaram por lá e que viram, mas gostei muito. É uma coisa que me orgulho, porque foi um bocadinho à Nova Iorque, foi tipo, bora fazer. Isto é possível, nós podemos fazer. Não ganhámos dinheiro nenhum com Fizeram isto. naqueles palcos mais Claro, alternativos. Sim. E assumiste na peça esse lado de contraste do que é viver em Nova Iorque, claro. E de uma atriz em busca do seu lugar. E gozei com essa coisa toda do que português, mas falas português, Latino. mas falas não sei o quê, e de uma experiência em que eu tive, que eu fiz um anúncio. Vamos a isso, sinto que vem uma história. Fiz um anúncio a burritos. A burritos, meu Deus, adoro. Era ao El Paso. E era eu a comer, acho que era um burrito, exato, com as mãos, era divertido o anúncio, mas estava sempre a cuspir a comida, não é? Entre os takes. Claro. Claro que eu te vou pedir um bocadinho do sotaque. Não, aí não havia. falava, aí não falava. Não falavas. Aí não falava, mas era a experiência toda, que é um bocadinho de esta coisa de somos atores e vamos para Nova Iorque e vamos aqui, e depois estás a fazer um anúncio bem pago, não vou queixar, mas que tipo, estás a cuspir, estás a perceber, é tipo o glamour da coisa do... Nem te deixavam comer aquilo, era proibido comer. Porque depois, sim, é que havia de uma pessoa cheia de ferramentas para coisa, e para aquilo ficar muito lindo. Nem sacavas burritos, nem nada. Não sacava burritos, e era eu tipo a fazer, era tipo um duelo entre mim e um homem, em que ele comia com faca e garfo e eu estava a comer aquilo à mão. Tipo, mais enxafurda. Claro, isso tem mais a ver comigo. E certamente pensaste, é para isto que eu ando a estudar. Eu pensei, exatamente, e tu pensas, mas o que é que eu ando a fazer? O que é isto? É um bocadinho. Pois. Mas eu usei isso na peça. Usámos essas experiências, essas coisas que tipo, o que é que nós andamos aqui a fazer, e outras coisas bonitas também, quer dizer, temos orgulho-me bastante desse momento. O que é que te fez voltar? Olha, ia pesando na balança esta coisa do que é que está a ser bom, o que é que está a ser mau, e houve um momento em que eu disse, eu acho que estou... Porque Nova Iorque nos obriga a fazer tantas coisas ao mesmo tempo, sentia que às vezes não estava focada numa coisa só, e que isso, enquanto artista e enquanto atriz, também a certa altura podia ser contraproducente. Pensei, se tiver uma oportunidade para ir trabalhar, estou aberta, porque eu durante anos tive a porta fechada, tipo, eu dizia à minha gente, dizia que não a montes de coisas, que fossem de muito tempo, novelas, não sei o quê. E eu assim, olha que eu já estou pronta. Avisaste. E surgiu, são coisas, surgiu logo uma coisa, que era uma protagonista de uma novela, mas que me parecia a minha cara, porque ela era uma mineira, e porque não sei o quê, e era Maria Rapaz, e eu pensei, bora, vou, precisava de um bocadinho dessa estabilidade, precisava do meu ego também ser preenchido, é verdade. Claro. De ser... De não ser tipo, eu tenho agora um dia de trabalho, eu tenho ali outro dia... Não, de serem muitos dias de trabalho seguidos, meses de trabalho, estar focada numa coisa, de sentir outra vez esta coisa da equipa, que eu acho que é muito importante no nosso trabalho e que eu dou muito valor, esta coisa do trabalhar em equipa, de estarmos todos a trabalhar para um bem comum, uma coisa comum, o produto final é produto do trabalho de todos nós. E quando estás assim a dias, como eu estava lá, nunca sentes isso. Atriz a dias. Atriz a dias. Era uma atriz a dias. Sim.
fazendo Então, uns pescados. Um pescateira. pescateira. Que é a história, diga-se, a história da maioria de muitas atrizes e atores com imensa qualidade, Com aliás. imensa qualidade. E isso era o que mais me fazia sentido, de certa forma, quentinha, de uma maneira que era tipo, eu ainda tenho a sorte de, provavelmente, ainda ter um lugar em Portugal para Tinhas mim. sempre esse pensamento que é, se eu quiser voltar, eu acho que eu tenho um lugar. Sim, E por isso, é não muito giro isso, porque tipo, é uma grande sorte, é uma grande não sorte. te mortificava, não As te pessoas secava. ficavam assim, mas então porquê é que não vais? No Já que sentido estás- de tipo... já que estás a dizer- Não, eu não falava sobre isto com muita gente, Claro. como é óbvio, mas eu tinha amigos muito próximos e que sabiam da minha vida, não é? E que Ficavam pensam- boquiabertos contigo, porque é que estás sim, aqui? sim, que é um grande privilégio e isto foi muito bom para mim, sentir esse privilégio, ou seja, sentir que é um privilégio e sentir-me grata, estas palavras, Gratiluz. gratiluz, mas é muito importante, sabes, que eu acho que se tivesse ficado na roda, a não ser que a vida acontece, Agora estamos a nunca falar de sabe. que roda? A roda, desculpa, a roda a americana. máquina, não, desculpa, estava a falar, que se tivesse ficado em Portugal e se tivesse ficado na máquina, aquela máquina que tínhamos Novelas falado, e assim? que se calhar não tinha passado por isto tudo e por esta coisa de dar de facto valor Ao que tinhas, ao que tens. ao que tenho e que é uma grande sorte, e eu tinha um bocadinho esse quentinho aqui atrás na minha cabeça de tipo, está-se bem, Dava estamos talento, aqui. dava-te horizonte e estamina para continuar, Sim, não é? sim, exatamente. E então isso fazia-me ficar lá em vez de voltar, que é esquisito. Mas houve um momento que eu senti que era a altura de voltar, sempre com a ideia de pezinho aqui, pezinho lá. Até porque o mundo, não é? Com as self-tapes dá para... Já na altura eu fazia muitas self-tapes, agora então, aliás, Poderemos dizer que és a rainha das self-tapes? durante Com algum os tempo sotaques fui. e tudo? Sim, durante algum Podemos tempo fui. dizer. Vais afirmar, ela é a rainha das Não, self-tapes. Não, eu comecei a fazer muito antes de se fazer cá, porque lá já se fazia muito, esta coisa de mandar para Los Angeles, para mandar para não sei onde, e portanto já não, quando começaram a ser massificadas aqui, eu já as fazia há muito tempo. A E muita gente a vinha. pandemia terá ainda... Aí massificou muito, massificado de tal mais. maneira que eu tenho pessoas que viviam em Nova Iorque e se foram embora porque elas nunca mais entraram numa sala de casting, ou seja, a não ser que seja para um segundo, já para um callback. Mas aí, quem está, ou tu que estás aqui, podes, é chamada e irás, não é? Sim, mas é isso que eu estou a dizer, tipo, já não vale a pena estás lá a viver. Entretanto, as coisas mudaram muito desde que eu fui para lá. E come-se muito mal lá, não é? Isso é ótimo. Olha, em Nova Iorque podes Não comer vamos mentir. de tudo. De tudo, é verdade. verdade. Mas também paga-se muito, não? Paga-se muito, é verdade, mas Porque de facto... depois, olha, só a gorjeta Agora bonita, aqui, é verdade, só a gorjeta, que a pessoa não conta, a pessoa não está a contar com A aquilo, pessoa europeia. acha que vai gastar 20 e afinal vai gastar 30. É muito triste. Sim. Sim, essa foi outra que eu entretanto já achava tudo normalíssimo e depois quando cheguei cá voltei, são coisas culturais que Pois depois... é. Pronto, agora já não tenho que pagar nada, já não tenho que dar extras. Se dá €1, depois parece um eurito, ainda parece pior, tipo, mais vale não dar. Parece que estás a gozar. Pô, estás a falar com a maioria de quem ouve, não é? Claro, mas é verdade, É, mas eu agora eu sou portuguesa, eu voltei Tu és de qualquer, latina. eu sou latina, mas a verdade é que lá, de repente, aquilo já era do natural, eu já nem pensava duas vezes, não é? Tem que se dar, e é uma percentagem e é não sei o quê. Mas sempre que vinham os portugueses e não sei o quê, ficavam sempre a bufar, tipo, agora tenho que dar a gorjeta. Mas sim, mas a verdade, mas em Nova Iorque também provei muitas cuisines diferentes, que agora em Portugal já temos tudo, porque temos os estrangeiros todos e nós também temos, e eu sei que tu também tens provado aqui e ali, porque tu tens bom gosto. Eu tenho. Podemos dizer assim. Tenho bom. Pensei em 1000 frases, disse essa. Tu tens bom gosto. É verdade. Queria falar de outra questão, que já que estamos entre cá e lá e nos Estados Unidos, que ainda eventualmente não te diz muito respeito, mas daqui para a frente eventualmente sim. A idade para as mulheres tem outro impacto. Nos Estados Unidos, mais ainda, não é? A ditadura da juventude, para quem é muito filmado, para quem está no showbiz, esta expressão. E eu trago para aqui à conversa. Agora, a sobrancelha, eu tenho que dizer isto, não é? Agora vi que os olhos fecharam, tipo, agora vou para o combate. Não vais. Estava a pensar. Sim. Portanto, eu vou trazer, eu vou trazer para aqui o filme A Substância.
da cineasta Coralie Fargeat. Então ontem vi o trailer. Diz lá o nome dela. Coralie Fargeat. Não sei, tinha que ler. Coralie Fargeat. É isso, está ótimo. Está ótimo, vai como em frente. Tu disseres. É como protagonizado pela Demi Moore, Margaret Qualley e Dennis Quaid. E desconstrói os padrões absurdos de beleza. É um thriller surreal. Bom, e há uma dupla, portanto, um outro corpo. Há esta mulher que era uma grande estrela do fitness, tenta fazer um pacto com a beleza eterna e, portanto, toma uma substância, que é o nome do filme, e troca de corpo com uma jovem. E, portanto, isto é um filme que é um paradigma de uma indústria que também chega cá, não é? Sim. E que é muito cruel com as mulheres, com as atrizes e mulheres do showbiz, esta expressão usada no filme, não só atrizes, mas, enfim, apresentadoras, Sim. etc., que é cruel a partir dos 35 e mais cruel ainda a partir dos 50. Como é que tu olhas para isto? Estiveste lá, sentiste isto de alguma maneira à tua volta? Não na pele, certamente, porque eras muito jovem. Eu era muito nova. Eu não senti muito isso porque estava muito rodeada de gente da minha idade. E, portanto, não era uma preocupação na altura. Claro que eu não sou parva nenhuma e que vejo as coisas a acontecer no cinema, como nós vemos cá, e na televisão, e temos as nossas ideias em relação a isso. Eu acho que há uma coisa, isto é muito básico, mas eu acho que as pessoas começam a mexer na cara tão cedo que começam logo a parecer mais velhas, ainda são novas e já parecem mais velhas só porque mexeram na cara. Não é? Eu não estou a fazer juízos de valor porque eu primeiro tenho muita sorte com a minha genética que vem da minha mãezinha. Mas consta que tens grupos do WhatsApp em que discutes isso. Sim. Chama-se perderam a noção. Não é só isso, é outras coisas que as pessoas dizem e Exato. tal. Pois, que era que eu dizia que era. Esse grupo antes chamava-se O que é que ela fez à cara, agora chama-se Perderam a Noção. Essa cara não é tua. Essa cara não é tua. E isso eu, por exemplo, vejo a Nicole Kidman e tremo-me toda. Porque são atrizes que eu admiro imenso. São muito boas atrizes. E que depois, de repente, às vezes, há certos filmes que eu nem sequer consigo ver. Não consigo ultrapassar, portanto não consigo acreditar Ficas naquilo. ali paralisado no botox e não... Há malta que faz coisas muito bem feitas e que quase não se percebe. Enfim, é uma ditadura da beleza, da juventude, e continua a existir. Não sei quando é que isto vai parar. Quem não segue por aí é posta de lado muitas vezes. Sim, depende dos lugares, não é? Eu adoro a Kate Winslet, que fala muito abertamente sobre isso e sobre... Ela então sofreu isso desde miúda, porque primeiro tinha a ver com o peso, porque achavam que ela era gordinha, e agora tem a ver com a idade, e ela faz questão de se mostrar... não sei se faz tratamento ou não, mas não parece, e às vezes sem maquilhagem e muito, muito real, e falar do perigo dessa ditadura da beleza desde miúdos, porque lá está, ela sofreu isso como miúda e agora vê isso como mãe, e eu acho que nós, atrizes, somos influencers da vida real, não sejamos influencers do Instagram ou não. Preocupa muito nós estarmos sempre... As pessoas olham para nós como exemplos, como referências, e portanto preocupa-me muito nós também seguirmos isto e esta ditadura da juventude e estarmos a criar estes padrões para as gerações, para as outras pessoas que não fazem parte da indústria e que não têm nada que parecer 30 quando têm 40 ou 50, nem parecer 40 quando têm 60, nem não. Nós temos. A coisa mais bonita de ver uma mulher com rugas, mas que está feliz e que está luminosa, que está bem tratada. Eu adoro, eu trato-me. Eu não sou parva nenhuma, mas acho que é bom tratarmos de nós, acho que é super importante cuidarmos e termos, e a esperança média de vida está cada vez a alongar-se mais e portanto nós queremos ficar bonitos mas ser bonito é o que não é só ser jovem, mas não ir atrás de uma ideia parada nos 20 e nos 30, não é? Sim. Há por acaso um podcast que eu gosto muito, além do teu, que eu gosto muito de ouvir, que é o Wiser Than Me, da Julia Louis-Dreyfus, que ela só entrevista mulheres mais velhas do que ela e que se destacaram em várias áreas. E eu ouço muitas essas entrevistas e adoro, e aprendo imenso com estas mulheres mais velhas, e que falam sobre isso tudo, porque algumas são atrizes, outras são escritoras, outras... E há a Jane Fonda,
que é logo o primeiro episódio, ela diz que se arrepende de ter feito as cirurgias. Ou pelo menos algumas delas na cara. E depois você pensa assim, não há volta a dar quando faz uma cirurgia dessas. A mim assusta-me muito. Nunca, não sei, nunca digas nunca, mas assusta muito nós depois sermos esse exemplo e portanto isto ser uma bola de neve. Não Portanto, sentes essa pressão cá ainda, não é? À tua volta, não digo sobre ti. Em relação a mim, não sinto. Sinto muito essa pressão em relação a muita gente. Já aqui, no Vejo teu muita meio. gente a ficar obcecada e a fazer coisas, e às vezes coisas que não precisavam de fazer, e a mim, eu fico... A mim entristece-me. Não é por... Ou seja, não é numa coisa de julgamento, é só nesta de porquê é que estamos a fazer isto. Não havia necessidade. Era isso. Mas depois é isso, depois tens nas novelas mulheres de 40 anos a fazer da voz e de... Portanto, há uma culpa generalizada. Mães de 40 anos a ser mães de filhas de 30, portanto assim, por aí fora. Portanto, isto entras num sítio em que já não há lugar para os velhos. Que velho, é bom, é sinal de sabedoria, é sinal de tanta coisa então nos atores E há beleza, há e há interesse, há faísca. Nos atores eu acho garra. uma coisa muito bonita que é, as minhas rugas não são só minhas, também são das minhas personagens, também são do que eu sofri, do que eu me ri enquanto personagem. Acho que isso é uma ideia, acho que foi uma vez a Fernanda Lapa que disse isso. Hoje esteve aqui. Sim. Obrigado por te Sim. lembrares dela. E eu acho isso muito bonito. É. E as tuas covinhas vão-te acompanhar a vida inteira, acredito. O meu filho também tem. Portanto, já vamos para a geração a seguir. Que maravilha. Bom, também acho interessante, já agora diz-me que a Demi Moore, que certamente já foi intervencionada muitas vezes E no vê-se corpo, na na cara, e cara. vê-se, ela também se dar ali a expressão de dar-se à morte, não sei, Sim. de entregar ali também o outro lado. Dela própria, ela própria desconstrói-se muito e mostra a fialdade da busca disparatada pela beleza. Sim. Portanto, também se põe ali em questão o que tem qualidade, não é? Claro que sim. Porque... E é assim, é o que eu te digo, nós somos seres em movimento, Não, nós estamos claro. sempre a Há mudar. uma autocrítica nela própria. Agora, também há a Meryl Streep, bom... A Meryl Streep, pronto, acabou. Pois, porque vêm muitos tens exemplos. a Sally eu ia Fields, dizer eu Jodie acho. Foster, depois que ela porque Pois. pensei, se calhar já fez muito. A Jodie Foster, por acaso, Também não sei. parece que tenha Não. feito. Mas ainda há muitas boas atrizes. Tens a Sally Field. A Sally Field Mas já tem muito para além. Sim. Mas pronto, a Kate Winslet também tem, Claro. mostra bem as suas E rugas. conseguem ir contra o sistema, porque é um sistema implacável, não é? Também porque conseguir, bem, há o privilégio de terem que conseguir um estatuto. É que é essa que é a questão. É muito eventualmente, fácil falar. Não é. Conseguir um estatuto que eventualmente antes do tempo, não, conseguir uns prémios, de repente às tantas já tinham um estatuto e pelo mérito, claro, mas pronto, chegaram Eu lá. percebo, eu sei que às vezes eu vejo uma ruga aparecer e penso assim, isto agora é sempre a subir, não há a vir atrás, não há a voltar para trás. E eu percebo que isso que é assustador, mesmo no comum dos mortais, no sentido de, mesmo uma pessoa que não viva da imagem. A nossa imagem é muito importante. Um grande plano faz-te questionar mais, não é? E depois há pois é isto, os filtros dos Instagrams, os não sei quês, é muita loucura. E muita terapia paga, eventualmente precisaremos muito, mas é bom essa Exatamente. reflexão, não é? Para Eu não acho terem importante acho importante não julgar, mas acho importante também termos alguma noção do que é que queremos para nós e também do que é que queremos como é que as pessoas nos veem e que papel é que isso tem. Se nós somos de facto uma influência nas outras pessoas, então que influência é que nós queremos ser? E para nós próprios. Claro, isso óbvio. Nós próprios, é óbvio. E a hashtag que esta emoção, sem noção, Perderam não. a noção. Perderam a noção, exatamente. Bom, eu agora tenho um áudio para ti. Ai, E gostava que depois o comentares. Estás Ok. preparada? Estás preparada? então. Olá Bernardo, olá Benny. Troca Eu confesso que às vezes não é muito fácil para mim falar sobre pessoas que me são muito próximas quando se trata de falar delas como artistas, porque é difícil ter alguma distância e a Benny é garantidamente das pessoas mais próximas, é a família para mim, mas o que eu posso dizer com toda a certeza é que tenho muito orgulho no percurso da Benny, nas escolhas que ela tem feito, sobretudo nos últimos anos, e da magnífica atriz de teatro em que ela se tornou. A propósito disso, já devem saber todos, mas eu quero lembrar-vos e insistir que vão ver a peça que ela está a fazer no Teatro da Trindade, Telhados de Vidro,
A peça é ótima e ela está uma atriz muito, muito madura neste espetáculo, o que muito me orgulha. Portanto, fiquem atentos às datas. Acho que depois do Trindade ela vai circular também um bocadinho. Fiquem atentos. Eu tenho um lugar de privilégio no que toca a assistir a Benny a representar, porque nós já passámos muitas horas os dois a gravar self-tapes, audições para possíveis trabalhos em Portugal e no estrangeiro. Já fizemos isso algumas vezes para futuros trabalhos meus, mas já fizemos isso para muitos trabalhos, possíveis trabalhos dela. E, portanto, eu já vi a Benny representar em francês, em inglês, em alemão, em espanhol. Já vi candidatar-se a papéis desde capitã de nave espacial até empregada de balcão e tudo o que está pelo meio. E se calhar, a propósito disso, perguntava-te, Benedita, qual foi o skill ou a técnica mais específica ou mais divertida ou mais difícil ou mais exótica que já tiveste que aprender para uma audição ou para um trabalho? E também já agora, qual foi assim a audição, um trabalho com que não tenhas ficado, mas que tenha sido também assim o mais exótico ou o mais entusiasmante ou o mais difícil ou o mais esquisito? Não sei. Fica a pergunta. Beijinhos para os dois. Bom, Isto é uma troca por troca. É verdade que tu apareceste assim de supetão na entrevista que eu fiz ao Manel Moreira, é verdade. Acabámos de ouvir o ator Manel Moreira, então, o Nelito, não é? Nelito. Para ti, Sim. não é? A Benny, que aqui refere o orgulho que tem no teu trabalho, no teatro que tens feito nos últimos anos, e dá conta dos 1001 papéis que ambos fizeram para self-tapes, lá está, de personagens no cinema e em séries nacionais e internacionais, e junta perguntas muito curiosas que eu estou cheio de vontade de saber a resposta. Vamos ouvir tudo isto e mais na segunda parte desta conversa, onde vamos ouvir algumas das músicas que a acompanham, à Benny, à Benedita, sugestões culturais e muito mais. Tudo a partir da manhã deste sábado. Boas escutas. Quão fascinante é sermos capazes de criar aquilo que imaginamos. Transformamos ideias em invenções, sonhos em projetos, viagens em aventuras. Como fez o escritor e aventureiro Antoine de Saint-Exupéry, inspirando geração após geração com o encanto da possibilidade. Como fez a DS Automobiles, criando uma coleção exclusiva em sua homenagem. Cada automóvel, uma história. Cada linha, detalhe e funcionalidade, uma lembrança da verdadeira beleza da condução. Criarmos o nosso próprio caminho. Dê forma à sua imaginação. Descubra os novos DS3, DS4 e DS7. Coleção Antoine de Saint-Exupéry em dsautomobiles.pt ou agende uma visita numa DS Store e deixe-se inspirar.